Olá, provavelmente você está assistindo a reprise dessa live e hoje eu vou te contar 6 erros que podem atrapalhar o seu processo de emagrecimento, tá? Então, se você quer descobrir quais são esses erros, fica comigo até o final, né? E assiste essa live. E se não puder assistir agora, não tem problema. Salva e assiste depois, tá certo? Bom, gente, o desejo da maioria das mulheres é emagrecer, né? Então, nessa vontade de emagrecer, né? Nessa ansiedade de emagrecer, muitas delas acabam cometendo vários erros sem nem saber, né? Às vezes a pessoa tá lá, acha que está fazendo certo, mas está cometendo erros que podem comprometer o seu processo de emagrecimento, tá? Por isso que é tão importante, né, vocês terem essa consciência, né, do que deve e o que não deve ser feito durante esse processo, tá bom? E é exatamente isso que vocês vão aprender aqui comigo hoje, tá? Bom, quando a gente descobre, né, quais os erros que estão sendo cometidos durante esse processo, fica muito mais fácil de chegar ao seu objetivo, né? Você descobre aquilo, você entende o que você está fazendo de errado, você entende quais os erros você está cometendo, e aí isso faz com que os seus resultados cheguem de uma forma muito mais rápida, certo? Mas por isso que é tão importante, né, vocês terem essa consciência, né, vocês saberem, né, não é fazer lá, tentar emagrecer de forma aleatória. Vou tentar fazer tudo que vier na minha telha lá, o que a blogueira fala, o que o fulano e o que o ciclano fala, então eu vou fazer para ter resultados. Não é assim, tá? Então, por isso que eu decidi fazer essa live hoje, né? Por isso que eu decidi trazer esse conteúdo, porque eu observo, né, durante os meus atendimentos e durante os momentos, né, que as pessoas vêm me abordar, que a maioria delas cometem os mesmos erros e por isso não tem sucesso no emagrecimento. Por isso que daí lá na frente acabam desistindo, né, acabam se desestimulando e, né, acabam não chegando no seu objetivo, tá certo? Então, vamos lá, pega papel e caneta lá, que eu vou falar quais são esses maiores erros e eu quero que vocês, né, anotem isso daí, claro, depois apliquem e coloquem em prática tudo isso para não cometer mais esses erros e para finalmente, definitivamente ter sucesso no emagrecimento, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, número 1, querer resultados para ontem. Gente, isso é um clássico, tá? 99% das pessoas que eu atendo, elas cometem esse erro clássico. Né, elas começam um processo já pensando que ele tem começo, meio e fim, sabe? Não, eu quero emagrecer, mas eu vou fazer isso por um tempo determinado, aí eu quero que ele aconteça muito rápido, e aí depois, quando eu chegar no meu objetivo, eu vou voltar aos meus velhos hábitos. Esse é um erro muito grande, tá? Quando você quer esses resultados muito rápidos, primeiro porque você já fica, você já estipula um começo, meio e fim, tá? E quando a gente pensa em emagrecimento, quando a gente pensa em mudança na rotina alimentar, em reeducação alimentar, vocês têm que entender que isso é um processo pro resto da vida. São hábitos novos que vocês vão substituir, que vão incluir na sua vida, que vocês têm que levar para sempre. Porque se você já começa pensando que eu vou fazer, tem começo, meio e fim, daí eu vou acabar minha dieta e vou começar a comer e voltar aos velhos hábitos, né? Comer alimentos extremamente calóricos num volume muito grande, vou voltar a ser sedentária, o peso vai voltar junto, tá? E assim, quando a gente procura resultados muito rápidos, normalmente os métodos que você utiliza são aqueles métodos que são chamados de métodos milagrosos, que são o quê? Dietas extremamente restritas, medicamentos lá que são emagrecedores, chá, cápsula, não sei o que, entendeu? E esses métodos, eles não são sustentáveis. O que isso significa? Significa que você vai fazer ele ali por 1 mês, 2 meses no máximo, e depois o que vai acontecer? Você vai acabar voltando aos velhos hábitos e o peso vai voltar novamente. Então, o risco de você viver naquele eterno efeito sanfona é muito grande, tá certo? Então, assim, quando
você quer resultados muito rápidos, é isso que você consegue, né? É isso que você acaba partindo para esses métodos. E o problema deles são, primeiro, que eles não são sustentáveis. E segundo, que eles não são, para a saúde, eles não são bons, né? Porque são dietas que são extremamente restritas, o risco de carência nutricional muito grande, né? Então, eu já tive várias pacientes que tiveram problemas crônicos de intestino por causa de dietas muito restritas, queda de cabelo muito severa, falta de energia, quando vão ir para academia não tem energia, passam mal, se sentem assim, aquela sensação de fraqueza, teto preto, entende? Então, quando você quer resultados milagrosos, é isso que você vai ter. São esses métodos que você vai ter que usar, que não funcionam, tá? Eles não são nutricionalmente saudáveis e não funcionam a longo prazo, tá certo? E assim, ó, pensem comigo. Quantos anos, né, ou quantos meses vocês demoraram para adquirir todo esse peso? Não vai ser lá de uma hora para outra, num mês, que você vai eliminar 20 quilos. Isso não vai acontecer, tá? Às vezes você demorou lá 1, 2 anos para ganhar todo esse peso, não vai ser de uma hora para outra que você vai perder, tá? Então, uma coisa que eu sempre falo que é assim, é o meu lema do emagrecimento. Você precisa de 2 coisas para ter sucesso no seu emagrecimento: persistência e paciência, tá? Persistência com seus hábitos, tá? Aplicar eles de forma constante, ter persistência naquilo, né? Não é começar hoje e desistir amanhã. E paciência com seus resultados, tá? Porque eles vão chegar, mas você precisa ter paciência, porque porque se você fizer isso de forma organizada, de forma disciplinada, é lógico que que os resultados virão de uma forma mais rápida. Mas também não vai querer perder 20, 30 quilos em um mês, que isso não vai funcionar, tá certo? Então, primeiro item é esse aí, tá? Número 2, segundo erro muito comum que as pessoas cometem: não se movimentar. Tá? As pessoas começam um processo de emagrecimento, mas elas não querem se movimentar, não querem praticar atividade física. E a atividade física é muito importante. Por quê? Por vários motivos, tá? Primeiro, porque acelera esse processo de emagrecimento. Ou seja, quando você pratica atividade física e se movimenta, o seu gasto calórico aumenta. Consequentemente, né, o déficit calórico, que a gente chama, ele fica maior, então você vai emagrecer de uma forma mais rápida, tá? Segundo, quando nós praticamos atividade física, principalmente musculação, a tendência de ganho de massa magra é muito maior. Ou seja, você está treinando, você está se movimentando, né? Você está aliando a musculação com outro tipo de exercício aeróbico. Então, o que acontece? Você ganha massa magra. E quanto mais massa magra você tiver, mais o seu metabolismo de repouso vai trabalhar. Ou seja, né, mais gordura, mais calorias o seu corpo vai queimar ao longo de todo o dia. Por isso que é tão importante, tá? Mas o ganho de massa, ele depende da alimentação e da prática de atividade física, tá? E a atividade física também é muito importante para prevenir, né, e ajudar a melhorar sintomas como depressão e ansiedade. Porque quando a gente se movimenta, quando a gente pratica atividade física, existe liberação, né, de um neurotransmissor chamado serotonina, que ele causa aquela sensação de bem-estar, né, de felicidade. E isso acontece quando você pratica atividade física. Então, olha quantos benefícios de você se movimentar. Certo? Então, a atividade física é muito importante, então não cometa esse segundo erro de não se movimentar, tá certo? Pode ser qualquer tipo de atividade física. Se você não quer começar numa academia porque você não gosta, não tem problema, tá? Começa pelo menos se movimentando, uma caminhada, pedalando, saindo, né, para caminhar com os filhos, com o marido. O importante é você começar, ok? Número 3, erro clássico também: ir com muita sede ao pote. O que isso significa? A pessoa lá é sedentária, não se movimenta,
come de uma maneira toda desorganizada. Aí da noite pro dia ela quer mudar de 8 para 80. Aí ela quer fazer atividade física 5 vezes ou 7 vezes por semana. Ela quer fazer aquela dieta que não come nada fora, que quer cortar todos os alimentos que gosta. Aí eu não vou mais comer açúcar, eu vou cortar glúten, eu não vou comer mais nada que eu gosto. Eu vou comer só coisas de dieta. Isso é ir com muita sede ao pote. Pense, você tem uma rotina que você vem levando ela durante muitos anos. Aí você quer virar ela de ponta cabeça e virar do 8 para 80 da noite para o dia, não vai funcionar. Isso não vai ser sustentável, né? Já foi comprovado que quando você muda a tua rotina assim drasticamente, a chance de você conseguir manter aquilo ali é muito pequena, tá? Então o que você tem que fazer? Começar a mudar os seus hábitos aos poucos, certo? Então vamos lá, você é sedentário, não fazia nada de atividade física, ficava completamente parada. Comece lá com 2 vezes por semana, que vai ser aquilo que vai estar dentro da sua rotina, aquilo que você vai conseguir aplicar, né? Não, 2 vezes por semana é algo que eu consigo sim, é algo que está dentro da minha realidade, é algo que eu vou conseguir cumprir. Então, eu vou começar com essas 2 vezes na semana e eu vou me comprometer que durante esses 2 dias na semana eu vou praticar atividade física, eu não vou deixar de lado. Depois, quando você começar a fazer com que isso se torne um hábito, isso acaba fluindo de uma forma natural, né? Ou seja, você vai fazer de uma forma automática. Então, aí, o que você vai fazendo? Você vai aumentando a frequência que você vai fazer, né? Que você vai praticar atividade física. Aí, aumenta para 3 vezes. Aí, você viu que 3 vezes tá legal, você tá conseguindo manter, tá dentro da tua realidade, aumenta para 4. E assim sucessivamente, tá? Mas não faça isso de uma forma muito radical. Com a alimentação acontece a mesma coisa, né? Não queira lá passar do 8 para 80 da noite para o dia. Agora eu não vou, eu amo chocolate, mas agora eu não vou comer nada de chocolate. Eu vou cortar ele para sempre da minha vida. Não faça isso, tá? Reduza o consumo. Se você come uma barra de chocolate todo santo dia, reduza a quantidade e a frequência que você faz isso. Tá? Reduza lá para um pedacinho de chocolate, um chocolatinho pequenininho, 3 vezes na semana, ou comece com 1 vez ao dia, porque você já vai ter diminuindo a quantidade. Quando você se acostumar com aquele pedacinho menor, aí você vai, né, aumentando a frequência que você vai fazer isso, certo? Se você come lá todo santo dia, estipule 3 vezes na semana, que você vai fazer isso 3 vezes na semana. E depois, né, depois você vai cada vez reduzindo mais, até que você, né, assim, consiga, hoje eu como chocolate só quando eu tenho vontade, lá no final de semana, 1 vez, ou eventualmente, tá? Mas não corte, principalmente se for um alimento que você ama muito, porque se você se restringir demais, você não vai conseguir manter isso por muito tempo, e a hora que você começar a comer, você não vai se controlar. Por quê? Restrição, né, restrição demais, gera o quê? Episódios de descontrole alimentar, tá? Quando você começa a comer, você come de uma forma descompensada, tá? Então, calma, vá no seu tempo e comece a mudança aos poucos. Não queiram ser radicais demais, tá certo? Número 4, erro clássico também, não ter um planejamento. Começa lá o emagrecimento de forma aleatória, tá? Mas, primeiro que você não tem metas, né? Quanto de peso que você quer eliminar? Quais são os seus objetivos? Primeiro você tem que ter uma meta, né? Você tem que ter uma meta clara aí na sua cabeça. Você tem que saber o porquê que você quer emagrecer. Eu quero emagrecer porque eu quero ter mais disposição, porque eu quero melhorar minha saúde, porque eu quero vestir aquela roupa que eu tanto quero e não tô podendo vestir porque não me serve. Porque eu quero, sei lá, olhar no espelho e gostar do que eu tô vendo, eu quero resgatar minha autoestima. Primeira coisa, tá? Primeira coisa, você tem que ter uma clareza do porquê que você quer emagrecer e você precisa ter uma meta. Depois, você precisa de um planejamento. Emagrecimento sem organização e planejamento não funciona. Por quê? Pensa lá, eu sou mulher, assim como você. Então, eu sei que a gente faz 1001 coisas ao mesmo tempo. Cuidar de casa, marido, filho, trabalha fora, trabalha em casa, vai no mercado,
leva o filho na escola, eu sei que é uma correria. Então, se você não tiver uma organização, se você não tiver já, por exemplo, planejado o que você vai ter de, por exemplo, um cardápio semanal, quando que você vai ir ao mercado, opções, né, de fácil acesso que otimizem seu tempo, isso não vai funcionar, tá? Então, primeira coisa, o que você precisa ter, né? A gente já conversou que você precisa ter uma meta e uma clareza daquilo que você realmente quer. Por que você quer emagrecer, tá? Isso fica muito mais fácil quando você pensa em desistir, você lembra do motivo pelo qual você precisa e quer emagrecer. Toda vez que você pensar em desistir, certo? Depois você vai começar a se organizar. Você vai planejar quais as refeições que você vai fazer aí durante a semana toda. Então, né, no sábado, no domingo, você vai escolher um dia para ir ao mercado. Isso começa desde a hora do mercado, tá? Até tem uma live muito legal aqui que eu ensino planejamento, tá? Tá aqui no meu feed também, então é legal que você assista essa live de como você pode economizar no supermercado, como você pode, como o supermercado pode favorecer o seu emagrecimento, tá? Então, você vai começar lá desde quando você for no supermercado. Então, você vai primeiro montar um planejamento de quais as refeições você vai fazer durante a semana toda, tá? Como se fosse um cardápio semanal. Aí você vai lá na sua despensa, na sua geladeira, e você vai fazer um apanhado de tudo que você tem e somente das coisas que você vai precisar comprar, tá? Isso vai ajudar muito e vai otimizar seu tempo. Aí, quando você for no supermercado, você vai com essa lista de compras que você vai fazer, né? Você vai anotando lá tudo que você precisa comprar, só o que realmente está faltando e os ingredientes que você precisa usar para fazer esse cardápio semanal, certo? Aí você já vai no mercado com essa lista na mão. Isso vai fazer otimizar o seu tempo e isso vai fazer com que você não se sabote de ficar passando nos corredores lá que tem as guloseimas, ok? Isso ajuda muito a não sabotar o seu processo, né? Você vai direto ao ponto. Você vai lá no corredor que você precisa e não vai ficar passando no corredor de chocolate, do doce, do salgadinho, tá? Isso vai ajudar a não sabotar o seu processo de emagrecimento e ajuda também no seu bolso, porque você não fica gastando com aquilo que você não deve ter em excesso em casa, tá certo? E outra coisa muito importante é sempre ir muito bem alimentada para o mercado. Tá? Não vá com fome, porque também se você for com fome, tudo que tiver ali você vai querer comprar, tá? E também aí você acaba comprando lá as guloseimas em excesso, e isso também, né, acaba no final da compra aí encarecendo muito, tá bom? Então tenha esse planejamento, né? Aí quando você tiver com todos os ingredientes, deixe preparações pré-prontas. Por exemplo, opções de proteína já congelada, que você consegue ali descongelar e fazer algo rápido, né, para o dia que você chegar em casa e tiver com pouco tempo, tiver cansada, você tem uma coisa rápida. Aí você não precisa partir para aplicativos de delivery de comida ou sair para jantar fora. Não, você já sabe, não, mas eu tenho uma coisa bem rapidinho ali que eu consigo fazer, tá? Pode deixar marmitinhas congeladas, pode deixar feijão congelado, pode deixar opções de saladas já pré-prontas, né? Se você higienizar bem e você secar elas bem, né? Se você deixar elas bem sequinhas, você pode deixar armazenada ali na sua geladeira. Você já pode deixar pelo menos por uns 2 dias, ok? Então, quando você deixa essas coisas práticas, pré-prontas, otimiza o seu tempo e também faz com que você não caia em tentação ou pedindo comida pelos aplicativos de delivery, tá certo? Então, o planejamento e organização é fundamental, tá? Não cometa esse erro de não se planejar, porque se você não tiver esse planejamento, se você não se planejar, não se organizar, dificilmente seu processo de emagrecimento vai ser um sucesso, tá bom? E número 5, erro também clássico, não se comprometer com o objetivo. Tá? É por isso que eu falei ali na frente para vocês, que vocês terem clareza do motivo que realmente você deseja emagrecer é muito importante. Porque quando você tem essa clareza, é mais fácil você se comprometer com o seu objetivo, tá? É aquela coisa assim, toda vez que você
pensar em desistir, toda vez que você pensar em, ai, não, vou deixar, vou desistir, vou jogar tudo pro alto, você lembra desse objetivo. Não, eu tenho que ser firme e eu tenho que, né, manter aqui o meu processo de emagrecimento porque eu quero ter mais saúde, porque eu quero melhorar a minha autoestima, porque eu quero vestir a roupa que eu quero, entende? Então, por isso que você tem que ter clareza do motivo que você quer emagrecer e você precisa se comprometer com o seu processo, tá? Você precisa colocar, não, o meu emagrecimento nesse momento é a minha prioridade. Então, eu vou me comprometer e vou fazer o que precisa ser feito, tá? Muitas pessoas, elas esperam motivação para emagrecer, para fazer atividade física, para comer bem. E o que vocês precisam, na verdade, não é de motivação, é de disciplina. Disciplina para fazer o que tem que ser feito, né? Independente se você quer ou não, tá? E isso vem com o quê? Com comprometimento. Quando você se compromete com o processo, você faz com que aquilo se torne, né? Você faz isso de forma constante. Você, né, se torna mais disciplinada, porque quando você se compromete, você, né, automaticamente se disciplina, né, e faz com que aquilo seja constante. Agora, se você ficar esperando motivação, não vai funcionar. Não vai funcionar, porque, gente, são raríssimas as vezes que eu tô motivada para fazer atividade física, por exemplo. Ai, nossa, hoje eu acordei, vamos fazer acontecer. Não, a motivação, ela demora muito para aparecer. Você vai estar assim, ó, um dia motivada e 5 não. Mas aquilo precisa ser feito mesmo sem motivação. Sem fazer na força do ódio, como o pessoal fala. Né? Hoje, nossa, hoje eu não queria levantar da cama, mas eu fui. Na força do ódio. Por quê? Porque você precisa fazer. Né? É igual quando você está trabalhando. É todo dia que você tá, feliz, com vontade de acordar e trabalhar? Não. Mas você sabe que mesmo assim você precisa ir, porque você tem o quê? Um comprometimento com a sua empresa, você tem um comprometimento de gerar resultado para que no final do mês você ganhe seu salário. E é esse mesmo comprometimento que você tem que ter com o seu processo de emagrecimento. É fazer o que precisa ser feito independente, né? Se você tá motivada ou se você quer ou não quer. Essa é a vida de adulto. Né? A gente não faz só o que a gente quer, a gente faz o que precisa, né? O que precisa ser feito. É fácil? Não. Vai ter dias que você vai querer desistir? Vai. Mas o seu comprometimento com o processo de emagrecimento tem que ser maior do que, né? Do que a tua vontade de desistir, né? A tua vontade de não ir, de se sabotar. Ai, não, hoje eu não vou. Ai, não, eu já não fui ontem, hoje eu também não vou. Não, tá? Persistência, né? Seja persistente e principalmente se comprometa com o processo de emagrecimento, tá certo? Bom, gente, essas eram as dicas que eu tinha para passar aqui hoje. Espero que vocês tenham anotado, que vocês tenham primeiro gostado e quero que vocês anotem todos esses erros aqui que eu tenho certeza que a maioria vocês podem estar cometendo e mudem. Tá? Sigam essas dicas que eu passei, apliquem isso, né? Porque às vezes a gente fica muito naquela de, beleza, antes eu não sabia, agora eu sei, eu já tenho conhecimento. Mas não adianta você ter o conhecimento e não aplicar, tá? Porque o resultado vai vir somente quando você partir para ação, né? É aprender e aplicar, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar aqui nos comentários, né? Pode deixar aqui nos comentários logo abaixo que eu vou tirar essas dúvidas, tá certo? E coloque em ação, coloque em prática, depois eu quero que vocês venham me contar aqui os resultados, tá bom? Então, muito obrigada e até a próxima semana. Um beijo!